Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Vai Depender. Esse é o episódio 8, no qual eu trouxe um tema que é primordial, que a gente pode discutir aqui. E eu preciso muito que vocês escutem até o final, porque tem muita informação para você implementar no seu dia a dia, que vai te ajudar bastante, significativamente, a ter bons resultados no que quer que você queira se engajar. Que é basicamente o que? A gente vai falar sobre os hábitos e vamos falar sobre a rotina. Quanto é importante você entender como funciona o hábito, você saber por que o hábito é tão difícil de ser mudado, você saber como a gente pode fazer para mudar um hábito. Eu vou dar aqui dicas de como fazer uma mudança de hábito eficiente conforme a ciência. Também vou falar um pouco da rotina, que nada mais é do que a junção desses hábitos de forma frequente e falar o quanto ela é importante, o quanto de benefício traz ou o quanto de problemas ela pode trazer só pelo fato de você não entender como está alinhado aos seus objetivos. Eu sou o Aleph Iago, quem me conhece, o meu Instagram é pc_alefiago, me sigam lá, que sempre trago muito conteúdo, sempre compartilho um pouco sobre o meu dia, mostro, tiro dúvidas, então vamos interagir, espero vocês lá. E hoje eu trouxe esse tema por conta do... Eu tô casando, na verdade, se você parar para pensar e olhar todos os episódios do podcast, eu sempre tento trazer temas voltados à saúde, temas voltados a desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que eu tenho que trazer bases sólidas para falar de coisas mais específicas futuramente. E uma das bases sólidas que a gente precisa aqui falar sobre é a questão dos hábitos e a questão da rotina. Porque, pessoal, de fato, você precisa entender por que você faz certos tipos de ações e poder ter o domínio delas. Às vezes, a gente se encontra em algumas situações... Pronto, nesse começo de ano, tô gravando esse podcast agora no começo de fevereiro, e normalmente todo mundo no final do ano sempre faz aquelas promessas. Ah, eu vou ler mais esse ano, eu vou aprender um idioma novo, eu vou começar a fazer exercício, eu vou alimentar melhor. Então você começa a fazer diversas promessas que nada são mais do que hábitos que você quer confrontar durante o seu dia. Mas meio que você vai protelando aquilo e acaba nunca chegando. E eu sempre gostaria de fazer uma pergunta nessa situação. O que é mais fácil mudar? É mais fácil você mudar um pensamento ou você mudar um comportamento? Melhor ainda, o que é mais fácil mudar? Um comportamento ou uma crença? E para responder, eu gosto de dizer com exemplos. Então, o que é mais difícil? Você começar a dieta hoje, dizer, eu vou começar uma dieta hoje. Ou você dizer, não, eu vou deixar para começar na segunda-feira, porque já está acabando a semana mesmo. Então, normalmente é mais fácil você acreditar em alguma coisa do que você montar um comportamento. Porque, querendo ou não, um comportamento tem diversas coisas interlaçadas a ela, como pensamento, como sentimento. Então, a gente tem que entender tudo isso de uma forma funcional. Mas voltando um pouco para o tema, a questão do hábito. Aleph, o que é um hábito? Pessoal, um hábito nada mais é do que um comportamento aprendido em que você repete ele dentro de um contexto específico da forma que ele se automatiza. Ou seja, é algo que você faz repetidamente durante o seu dia a dia em que aquilo torna-se automático. Você deixa de ter mais gasto energético com isso, fazendo com que ele se automatize. Até então, para a neurociência, quando você tem um hábito consolidado, que é aquele hábito que você faz já constantemente, ele gasta menos energia para ser, vamos dizer assim, posto o seu corpo e as suas ações para resolver aquilo, porque ele já passou por um processo de automatização. Então, para a gente entender, vamos destrinchar um pouco o que seria um hábito. Eu vou dar também exemplos. Por exemplo, um hábito é escovar o dente, é dormir, é você comer, é você praticar atividade física, é você ler, você trabalhar. Você perceber, tudo o que você faz no seu dia a dia são hábitos. Nós nada mais somos do que a junção dos nossos hábitos posto em prática. Então, já que a gente tem esses hábitos consolidados, por que não entendê-lo da melhor forma e deixar com que ele seja algo que faça parte da nossa, vamos dizer assim, necessidade do que a gente quer para nós mesmos? Porque nada pior do que você querer, por exemplo, ter um objetivo. Ah, eu quero começar a entender uma língua estrangeira porque eu sempre quis aprender, por exemplo, inglês. Mas como é que eu consigo entrar com esse hábito e deixar com ele seja funcional?
Então, vamos entender um pouco como é que o hábito funciona. Então, primeiro de tudo, para a gente ter esse hábito consolidado, a gente passou por um processo de aprendizagem. A gente passou por um processo chamado neuroplasticidade. Nós tentamos, dentro de uma ação que a gente foi executar, e a gente, a partir do o que a gente aprendeu daquela ação, a gente consolidou um hábito dentro das vezes que a gente repetiu. Lembre-se, você nunca é bom em alguma coisa sem antes ser frequente. Então, você frequentemente fez aquela atividade até aquilo se tornar algo automatizado. Vamos dizer que você aprendeu hoje, você começou hoje a aprender a andar de carro. Você começou a ter aula de autoescola, começou a aprender. Naquele momento, você fica com sua percepção, o seu foco atencional direcionado a todos os estímulos daquele carro, da embreagem, do acelerador, da direção, do retrovisor, da parte da frente, sei lá, de todos os cantos do carro. Você começa a prestar bem atenção e você começa a focar em diversos cantos, porque você quer entender os máximos dos estímulos que aquele carro está te passando para você dirigir com mais eficiência. Então perceba que você está sempre atento a muita coisa. Só que, com o passar do tempo e da prática que você está fazendo aquela aula de autoescola, vamos dizer assim, o foco que você estava tendo para todos esses elementos começa a ser mais automatizados. Você não precisa, por exemplo, ficar sempre verificando se está usando força suficiente na embreagem. Você não precisa, por exemplo, ficar sempre verificando um retrovisor ou verificando a marcha. Você tem aquela insegurança inicial. Mas com o tempo, aquilo se torna mais automatizado. Por quê? Porque o cérebro ele fez um processo de neuroplasticidade, que ele fez uma circuitaria neurológica específica para lidar com todos aqueles estímulos e ele meio que interligar tudo aquilo que você estava observando e deixar ele o mais fácil possível de ser executado. Porque imagina só, todas as vezes que você fosse dirigir, você ficar sempre com aquela tensão de saber se, será que eu estou com o pé demais na embreagem? Será que eu estou na marcha certa? Será que eu estou olhando direito para a estrada? Será que eu estou percebendo demais o retrovisor? Então, você meio que faz um circuitaria ligando todos esses estímulos de uma forma efetiva para fazer com que eles façam sentido, vamos dizer assim, dentro de uma homeostase, dentro de uma nivelação, em que você começa a perceber eles de forma passiva e transformando isso em pouco gasto energético. Olha como isso é fantástico. Eu não digo só, por exemplo, com um hábito novo como dirigir. Tudo que você faz é assim. Se você pegar uma criança, você está ensinando ela a escovar os dentes, ela não tem a consciência de usar a escova com a força adequada para não, por exemplo, ferir a gengiva. Ela não tem a consciência de o quanto de pasta usar. Então ela começa a ter esse aprendizado para deixar aquilo de uma forma produtiva e positiva para ela. Por isso que é muito bom a gente sempre prestar atenção a todo esse processo de aprendizagem dentro de um hábito para transformar ele em algo automatizado com o maior nível de riqueza possível do que você precisa prestar atenção. Mas, Aleph, vamos lá. Eu já falei bastante do que é um hábito. E quando é que eu vou mudar um hábito? Como é que eu consigo mudar um hábito? Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que você não quer mudar um hábito. Eu sempre gosto de dizer que nosso cérebro ele sempre faz um cálculo de tudo que você faz. Vou te dar um exemplo. Se você está fazendo alguma coisa agora, você está assistindo esse podcast, ele está fazendo, assistindo não, se for no Spotify você está escutando o podcast, se for no YouTube você está vendo o podcast. Então o seu cérebro começa a fazer um cálculo de o quanto de esforço ele está tendo para poder assistir ou escutar esse podcast para a recompensa que você vai ter. Esse cálculo ele é feito por tudo o que você vai fazer. Qualquer atividade ele faz esse cálculo. E o que é que o cérebro ele quer? Ele quer o mínimo de esforço possível para o máximo de recompensa possível. Por isso que todas as atividades que requer muito esforço para uma recompensa, vamos dizer assim, mais longa, você não vai ter ela de uma forma instantânea, é mais difícil para o cérebro entender que aquilo faça sentido para ele. Por isso que, por exemplo, é mais fácil você preferir comer um chocolate do que comer um prato de comida, um frango com arroz. Porque o benefício que você quer, dependendo também do qual você é objetivado para ele, o que te leva a motivar a fazer aquilo, ele vai preferir para as coisas que tragam o benefício mais cedo, que tragam a recompensa, a palavra certa é recompensa, a recompensa mais cedo. Então, assim, já que a gente entendeu o que é um hábito, e também a gente entendeu que o hábito ele só pode ser mudado
quando tiver alguma dificuldade que não faça com que ele faça sentido. Como é que eu posso trazer isso para vocês? Vamos dizer que vamos usar o mesmo esquema do carro. Você está lá com o seu carro, você já aprendeu a dirigir, você não está usando tanta percepção nem a atenção para lidar com todos aqueles estímulos. E vamos dizer que todas as vezes que você usa o seu carro para ir ao mercado próximo à sua casa. Então perceba que inicialmente, para você ir até o mercado, você sempre prestava atenção na estrada, você via o caminho, qual rua ia dobrar, usava alguma placa de referência, você sempre também tinha esses estímulos. Com o tempo, você nem percebeu o caminho mais que você faz até o mercado, porque você já fez tantas vezes, você repetiu aquele comportamento dentro de um contexto, de uma forma repetida, que aquilo se tornou algo automatizado. Então você não vai ter a precisão de ficar sempre analisando. Então aquilo se torna um hábito automatizado, um hábito consolidado. Só que, vamos dizer que você sempre faz esse caminho, você está fazendo esse caminho há muito tempo, mas um dia que você foi fazer o mesmo caminho, da mesma forma, tinha um problema, tinha um empecilho que não deixava você cumprir o hábito. Por exemplo, a estrada estava fechada, ou então o mercado fechou. Naquele momento, você teve uma necessidade que te impulsionou a procurar outro caminho para conseguir ter o que você queria, que no caso é o seu objetivo. Então, um hábito normalmente ele vai se tornar um problema quando você ver que tem um empecilho nele. Isso é muito interessante porque a gente percebe que não é muito fácil mudar o hábito porque ele é algo enraizado dentro da nossa circuitaria, dentro do nosso cérebro. Como assim, Aleph? Toda vez que a gente tem um aprendizado, toda vez que a gente aprende alguma coisa, o nosso cérebro passa por um processo chamado neuroplasticidade. Então, toda vez que você aprende algo novo, você aprende um hábito, tem uma parte do nosso cérebro que chama corpo estriado, que ele trabalha bastante também com o córtex pré-frontal, que é uma parte que fica por trás da nossa testa, que em conjunto eles criam um hábito. Nessa criação, é como se ele criasse uma circuitaria. Imagina que ele pegasse uma caneta e um papel e fizesse uma escrita, fizesse um rabisco. Esse rabisco é, vamos dizer assim, a chave para ativar esse hábito e deixar automatizado. Nada mais é do que ele criar uma linha de código, por assim dizer, ou então algum tipo de acesso para poder fazer com que todo o seu corpo, todas as suas emoções, pensamentos, estímulos, processos químicos, todo o seu corpo trabalhe em conjunto para realizar aquilo. Vamos dar outro exemplo no mesmo sentido do carro. Toda vez que você entra no carro, concorda comigo que você tem que fazer o seguinte procedimento, o seguinte protocolo. Você começa verificando se vai botar o cinto, você bota a chave na ignição, você dá a partida no carro, você verifica a gasolina, você verifica os retrovisores estão em posições. Então você tem um protocolo do que fazer quando vai fazer uma atividade, correto? Pronto. Então imagine toda vez que você estiver indo até o carro, o teu corpo meio que começa, pessoal, vamos começar a fazer todo esse protocolo de verificação para deixar isso mais automatizado, a gente não ficar tanto energia gasta para poder realizar essa atividade. Isso a gente chama de gatilhos. São os gatilhos que disparam esse processo de todos esses estímulos que a gente está vendo para fazer com que esse hábito seja automatizado e consolidado. Então, toda vez que tiver algum estímulo, algum gatilho, você começa a produzir já para, especialmente, o seu corpo estar preparado para tudo aquilo. Vamos botar em outro contexto para a gente sistematizar esse hábito em si. Vamos dizer que todas as vezes que você chega do seu trabalho em casa no fim do dia, você comece a sempre chegar bem cansado, vamos dizer assim, exausto, e você tem que comer, você chega com bastante fome. E você percebeu que toda vez que você chega em casa, você deitava no sofá, já ligava a TV, já ficava por ali e falava assim, poxa, tem que comer, vou pedir alguma coisa. Aí você pega o telefone, vê que no telefone ali tem um iFood, tem algum aplicativo de comida, já vai lá e pede. Então, você começa a fazer isso com frequência. Você começou a fazer isso com frequência, começou a pedir a comida, bem fácil e bem rápido, né? Muito cômodo, vamos assim dizer. Você chegar, está no sofá, já está aquela relaxada, espera a comida chegar, pega a comida, pronto, você está saciado. Qual a questão em si? Com aquilo sendo algo repetido, você começa a fazer aquilo todos os dias, ou então dias específicos, mas pontualmente naquele dia, por exemplo, todas as quartas, todas as sextas, você faz esse tipo de ação, você começa a transformar isso num hábito. E lembra-se, quando você transforma num hábito, toda aquela circuitaria é ativada
para lidar com o estímulo de você realizar aquilo. Então, o que seria o gatilho nessa situação? Você chegar e deitar no sofá. Porque a partir do momento que você deitou no sofá, você começa a ter toda essa circuitaria ativa. Você começa a querer pedir comida no aplicativo, você começa a não querer mais fazer nada no seu dia, você começa a ficar mais focado em fazer aquilo que você está programado para fazer. Por isso que é importante você entender. Então, Aleph, o que é que eu poderia fazer ali para diminuir ou mudar essa questão de deitar, pedir a comida? Primeiro, você teria que ter algum tipo de estresse que fizesse você lidar, que isso seria algo não produtivo, algo errado. Por exemplo, você perceber que você fazia isso com frequência e você acabou ganhando alguns quilos a mais na balança. Isso faria com que você se preocupasse e você quisesse mudar um hábito. Ou então você percebesse que estava gastando muito dinheiro, chegasse a fatura do cartão e você visse que gastou muito dinheiro pedindo comida por aplicativo. Então perceba que precisa desse fator estressante para você entender que o hábito não está sendo lá algo positivo. Então, visto isso, como é que eu poderia mudar, como é que eu poderia radicar esse hábito, entendendo um pouco melhor ele? Então vamos lá, a gente tem que sistematizar o hábito. Como eu falei, tem um gatilho, tem um contexto, tem um comportamento, então vamos sistematizar. Sempre um hábito, ele tem o estímulo inicial, que é aquele gatilho que eu falei com vocês. Depois desse gatilho, a gente tem um desejo para que esse hábito seja feito. Você começa com um gatilho que gera o desejo. Do desejo, você vai ter alguma resposta, que no caso seria o comportamento que você vai fazer. E por fim, tem a recompensa. Então vamos usar o mesmo exemplo do sofá. Qual seria o estímulo do sofá? Você chegar e deitar no sofá. Assim que você deita no sofá, ele é o gatilho para fazer com que você reage e comece a fazer todas as outras atividades e comportamentos a seguir. Ligar o aplicativo, pedir a comida e não fazer mais nada, ficar deitado lá relaxado. O que é que seria o desejo? Quando você deitou no sofá, o teu desejo imediato foi pedir comida pelo aplicativo, entendeu? O desejo que emitiu dentro do comportamento de se deitar no sofá foi pedir a comida. Qual foi a resposta disso? Você pegou o telefone e pediu a comida, concorda? E por fim, o que é que foi recompensador? Comida fácil, você não precisou ter muito esforço para fazer a nova comida e você simplesmente foi até a porta, pagou e recebeu a comida e saciou a sua fome. Então, todos esses processos a gente analisa desse jeito. Gatilho, que é o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Pronto. Entendendo isso, eu quero que vocês entendam que isso é bem enraizado com o ambiente. Lembra, tem um contexto para aquilo e também, quanto menor o esforço mental, mais aquele hábito foi consolidado. Então, tem toda essa circuitaria por volta. Eu vou dar um exemplo de um artigo científico que eu acho bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Olha como o hábito ele é algo que está diretamente vinculado com comportamento, com sentimento e até com ativação corporal dentro dessa circuitaria neurológica. O artigo em específico foi feito com pessoas alcoólicas que estavam passando por um período de abstinência. E o que é que os pesquisadores fizeram? Pegaram um desses alcoólicos com abstinência e fizeram um ambiente simulado exatamente igual de onde ele costumava ingerir o álcool. Ou seja, vamos dizer aqui, hipoteticamente, que ele ingeria o álcool sempre num barzinho, no mesmo barzinho, sempre no mesmo horário pela manhã e sempre com 3 amigos. Então, eles replicaram essa situação. Colocaram lá no barzinho, no mesmo horário, com os amigos, para beber. Só que todos os amigos estavam bebendo comumente, só que ele não bebeu. Ele ficou apenas ingerindo água, conversando como fosse uma conversa de bar. Ele estava inserido diretamente no ambiente. E o que é que os pescadores perceberam? Que eles estavam começando a emitir respostas de quem estava entrando em um processo de níveis alcoólicos alterados. O corpo dele estava respondendo como se ele estivesse ingerindo álcool. Por quê? Todos os contextos que estavam ao redor dele, todos os estímulos que ele estava recebendo, fez com que o gatilho de estar bebendo bebendo álcool, seja ativado. Desse gatilho, ele começou a emitir respostas fisiológicas de estar bebendo álcool e começou a entrar em etapas do alcoolismo
não ingerindo o álcool, mas apenas inserido no contexto. Olha que coisa interessante. Aleph, então, a gente consegue fazer com que o corpo solte alguns elementos, comece a fazer, vamos dizer assim, estímulos só pelo ambiente. Sim, você quer um exemplo fácil disso? Ansiedade. Quando a gente está falando de ansiedade, quando a gente está falando de estresse, o fato de você estar com ansiedade é uma pré-preocupação de alguma coisa que você não percebeu o estímulo, que faz com que o teu corpo responda de uma maneira defensiva ou de fuga, que a gente chama de processo de luta ou fuga. Olha que interessante. Um estímulo aconteceu no teu ambiente, fazendo com que o teu corpo comece a produzir sudorese, coração acelerado, todo um processo de defesa, de preparação para um perigo só por um estímulo, ou visual, ou auditivo, qualquer estímulo que seja. Então, sim, o seu corpo responde a estímulos. Então, Aleph, e trazendo de volta para o hábito, como a gente não fugiu muito, porque tem episódio aí, podem procurar. Eu fiz 2 episódios com a Rebeca sobre estresse e ansiedade. Então, dá uma olhadinha que a gente fala mais especificamente. Eu não vou fugir muito do tema, porque eu acho que a gente vai falar bastante ainda aqui, eu não quero estourar o tempo previsto. Então assim, pessoal, entendendo um pouco, estímulo, desejo, resposta e recompensa. Lembrando que cada um deles leva a uma ação, e até usei o exemplo, como eu falei, do alcoólico com abstinência no bar, para mostrar o quanto o ambiente ele é responsável por aquilo. Então, Aleph, como é que a gente deve mudar um hábito? Primeiro, a gente deve entender como funciona essa sistematização do hábito. Depois de entender, a gente tem que fazer um processo de perceber o porquê da mudança. É importante você ter esse autoconhecimento porque você precisa de fatores que façam com que você gaste essa energia desse cálculo no cérebro de quanto você vai ter de esforço para a recompensa, para fazer sentido o que você vai fazer. Se você não tiver claro o porquê você está fazendo, para você criar um processo de motivação, vai ser muito difícil o hábito ser consolidado. Lembra que o cérebro não quer gastar muita energia. Então, se você está criando um hábito novo, você precisa de foco, você precisa de atenção, motivação, para fazer com que esse hábito seja transformado em algo, vamos dizer assim, positivo, para fazer sentido a energia que ele vai gastar em todo esse processo. Então você vai fazer, Aleph, eu quero começar a fazer atividade física. Ótimo. Você quer começar por quê? Aonde você quer ir? O que você quer fazer com isso? Quais são as metas que você tem que pôr para você? Uma base real para você chegar onde você quer. Essas perguntas são importantes para você criar metas e também criar uma funcionalidade dentro da tua realidade, que era algo que seja, vamos dizer assim, positiva para você. Não adianta criar algo irreal e sem um direcionamento. Não adianta, por exemplo, você falar assim, eu quero ir para a academia e eu quero perder peso. Ok, mas quantos quilos você quer perder? Em quanto tempo você quer perder? Um hábito precisa de direcionamento assertivo dentro do que você quer e dentro da realidade. Então, se você quer botar um hábito de atividade física porque você quer perder peso, quanto de peso você quer perder, em quanto tempo. Seja o mais específico possível para poder fazer com que o hábito esteja sentido. A gente não consegue mudar um hábito por conta dele ter muita energia a ser gasta e você não entender o porquê dessa energia sendo gasta. Isso é o pior dos problemas nesse caso. Então, seja bem claro com o porquê você está fazendo tudo isso. Então, quando é que a gente vai poder fazer essa mudança de hábito? Quando for algo que tenha necessidade, que você perceba a necessidade de uma maneira real dentro do que você quer para você. Então não adianta outra pessoa chegar e dizer, você tem que emagrecer, você tem que estudar, você tem que ler mais livros. Porque a outra pessoa dizendo pode ser que não condiza com a sua realidade. Você precisa ter a motivação adequada dentro da tua realidade porque você quer fazer isso. Mas eu sempre quis aprender a falar outra língua, eu sempre fui motivado para isso. Será que foi? Será que, por exemplo, você quis porque você quer um dia viajar, mas a ideia de você viajar é tão distante que você nem percebe que pode protelar por muito tempo? Vamos fazer um desafio.
Se você, por exemplo, hoje você está escutando esse podcast, você simplesmente parasse ele agora, fosse num site de viagens, comprasse uma passagem para um canto de uma língua estrangeira, pagasse à vista e tivesse já com ele programado para daqui a 6 meses. Eu te garanto que o senso de urgência para poder querer aprender a língua estaria ativando e estaria alarmando direto em que você iria urgentemente procurar aprender outra língua. Porque tem um senso de urgência também. Então, quando você diz que está motivado por alguma coisa, quanto de senso de urgência você está motivado daquela coisa que você quer mudar para implementar esse hábito? Por isso que é muito bom ter o autoconhecimento para poder você identificar todos esses fatores e fazer sentido com o que você quer. Então, a gente entendeu que é um hábito, a gente entendeu por que a gente deve mudar um hábito, e a gente faz a seguinte pergunta: por que é tão difícil mudar um hábito que a gente já tem? Por exemplo, eu tenho o hábito de comer comidas não saudáveis, vamos dizer assim, tenho o hábito de comer besteira demais. Por que é tão difícil fazer para poder entrar numa dieta saudável? Por que é tão difícil isso acontecer? Casa diretamente com o que eu falei antes. Você faz aquele cálculo no cérebro de o quanto de custo você vai ter para o benefício, e sempre que o cérebro entender que o cálculo está tendenciosamente feito para você não fazer esse esforço a mais, porque ele não vê recompensa, você não vai conseguir fazer essa mudança. Então você precisa dessa clareza. O que impede você de não fazer com que um hábito novo aconteça é não ter clareza e nem objetividade. Seja o máximo objetivo possível dentro dos seus hábitos, dentro da sua meta, que você consegue fazer com que faça sentido. Quando fazer sentido, quando o seu cérebro entender que o esforço que ele está fazendo é por alguma coisa que é palpável, que é algo que você realmente entende, que você vai usufruir disso e algo que vai te trazer um prazer, fica bem mais fácil dele acontecer. Então, dentro desses hábitos, o que é que a gente pode falar também? Outro problema relacionado pode ser com os problemas psicológicos que levam a não conseguir consolidar um hábito. Como, por exemplo, ansiedade, depressão, autossabotagem, crenças de insuficiência, são características que fazem com que você consolidar o hábito seja mais difícil. Por quê? Cada uma dessas características que eu trouxe, elas casam e falam diretamente com a coisa chamada deficiências cognitivas, que são erros cognitivos também. É um processo em que você não consegue interpretar, entender, fazer com que faça sentido funcional para você todas essas, vamos dizer assim, esse aprendizado do hábito, certo? Então, você ter, por exemplo, vamos pegar uma ansiedade, que é algo mais comum que a gente sempre fala sobre. Quando alguém está em processo de ansiedade, para ela fazer esse jogo de entendimento, principalmente a longo prazo, é algo mais dificultoso porque a cognição dela está alterada por conta de percepções erradas. Então, para ela entender como funciona essa percepção a longo prazo, fica mais dificultoso. Ela precisa entender primeiro como funciona essa ansiedade, o que está trazendo essa ansiedade e como ela pode atrapalhar esses implementos de hábitos novos. Porque uma coisa que até eu não falei, que era para me ter comentado, mas eu vou comentar agora, também que eu lembrei no processo. Quando a gente tem um hábito consolidado, quanto mais tempo ele foi consolidado, mais enraizado ele é. Lembra da circuitaria que eu falei? O quanto você tem um hábito consolidado, aquele desenho lá que eu comentei, ou então aquele símbolo que vai fazer ativar o gatilho, quanto mais tempo você tem ele, mais, vamos dizer assim, funcional ele é para você. É tipo, você é muito bom naquilo porque você tem isso há muito tempo. Então, se você é ansioso, está passando por um processo de ansiedade, faz muito tempo ser ansioso, então é mais enraizado essa ansiedade, é mais difícil você fazer umas mudanças em cima dela. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui algo bem comum aqui no Brasil. Todos os domingos eu tenho um almoço em família e depois do almoço de família tem aquela sobremesa. Então, se você tem isso por muito tempo, todos os domingos, para você mudar esse comportamento, esse hábito, é algo mais dificultoso porque ele já está bem enraizado em você. Então é algo que vai precisar de mais eficiência no sentido de você entender melhor e saber melhor como fazer e entender que ele vai ser mais difícil de ser mudado. Por quê?
Lembra que eu falei que a gente passa por um processo chamado neuroplasticidade? Aquele desenhozinho do caderno, eu vou sempre usar o desenho como referência. Imagina que toda vez que você vai mudar um hábito que você já tem e vai mudar para um outro, é como se você desenhasse por cima daquele outro desenho. Você pega aquele hábito que você já tem, você traz ele de volta, toda vez que você faz, como se você estivesse resgatando ele no processo de trazer uma memória de volta. Você passa por um processo de trazer a memória de volta e você executa aquele hábito. Então, toda vez que acontece isso, você está reforçando o hábito, ele tá deixando de ser mais superficial e sendo mais enraizado. Quando você quer mudar, você precisa, toda vez que você tirar para executar aquelas atividades, você troca os estímulos, troca o gatilho e faz com que faça mais sentido e ele comece a enraizar de uma forma diferente, vamos assim dizer. Para você ter uma ideia, quem quer implementar um hábito, você pode fazer estratégias, vou até comentar mais na frente, que você vai poder fazer estratégias que façam com que seja mais eficiente botando outros hábitos na frente, porque não necessariamente um hábito funcional, ele tem que ser prazeroso, ele tem que fazer sentido. Então, quando você apenas é seguido ou guiada por um prazer, ele pode ser disfuncional. Mas isso a gente vai comentar um pouco mais à frente. Voltando mais a esses problemas voltados à psicologia, no caso, ansiedade e depressão, cada um tem uma particularidade. Eu vou usar o outro exemplo agora, que é no caso de depressão. Quando você está em estado de depressão maior, em que você tem aquele abotamento dos sentimentos, normalmente a gente traz na psicologia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, que o paciente que está sofrendo por depressão, ele tende a ver o mundo de uma forma negativa. Tanto os pensamentos, os sentimentos são voltados à negatividade. Então, se você quer implementar um hábito novo, lembra que eu falei que precisa ter foco, um propósito, fazer sentido? Então, se você tem esse olhar mais direcionado ao negativo, a chance de você não acreditar ou então de você não comprar a ideia de fazer isso é bem maior. Então, perceba que todos esses processos têm um fator limitante. E é importante você entender seu fator limitante para tomar atitudes assertivas e fazer com que faça bastante sentido o que você quer fazer. Por isso que a terapia é essencial para lidar com esses casos e saber quais são e o que leva eles a te deixar, vamos dizer assim, diminuído a querer criar novas projeções, criar novos hábitos. É importante você entender de uma forma que você tenha um autoconhecimento e também estratégias, que dentro da clínica, na psicologia, criamos e fazemos junto ao paciente estratégias junto com base científica para fazer com que o paciente entenda e faça alterações que mudam até a cognição do paciente e fazem com que esse processo de neuroplasticidade aconteça de uma forma mais assertiva, tá certo? Então, último tópico falando aqui de hábitos. Aleph, como é? Me dá dicas, por favor. Como é que eu posso ter hábitos melhores? Como é que eu posso mudar um hábito? O que é que eu posso fazer? Então, eu vou dar algumas dicas fora do que eu já falei, né? Sempre lembra, certo? Vou dar um resumão do que eu já falei para você mudar o hábito e vou trazer coisas novas, tá bom? Resumão, você precisa entender quais são os fatores que levam os estímulos, o desejo, a resposta e o comportamento de um hábito. Depois de entender ele, você precisa fazer essa balança do hábito novo que você quer. O tanto de esforço que você vai fazer para a recompensa que você vai ter. E por fim, você tem que botar em prática, sempre tendo o foco e o propósito bem claro do porquê você está fazendo essa alteração. Tudo certo? Agora tem algumas coisas que podem fazer com que te ajudem a criar um hábito novo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de trazer é você trazer um hábito novo para outros hábitos que você já tem. Isso é muito bom porque você não pode trocar a sua vida toda para ter um hábito. Por exemplo, eu quero fazer atividade física. Você não pode mudar a sua rotina inteira de trabalho, de sono, de o que for para poder fazer atividade física. É muito mais difícil fazer com que dê certo se você for dessa forma. O correto é você botar entre hábitos que você tem costume. Eu vou usar aqui no caso uma leitura. Você quer ler um livro. Eu quero muito ler livros, eu já falei para mim mesmo, já prometi para mim que iria ler livro. Coloque entre hábitos. Principalmente se for 2 hábitos que você gosta muito.
como aqui o brasileiro gosta muito de fazer isso, eu particularmente sempre vou me usar como um exemplo, tá bom? Todos os dias, depois de almoçar, eu como abacaxi. E abacaxi para mim é muito gostoso, é uma fruta que eu gosto muito. Então, todos os dias eu almoço, assim que acaba o almoço, eu como abacaxi, que é muito bom. Então, são dois hábitos que eu tenho: o hábito de almoçar e o hábito de comer abacaxi após o almoço. Se eu quiser implementar, por exemplo, o hábito da leitura, eu poderia botar entre os dois comer o abacaxi, ou comer abacaxi, fazer a leitura de um livro. Então, eu posso me comprometer o seguinte: eu vou agora, a partir de amanhã, eu vou, depois de almoçar, ler 15 minutos e depois eu vou comer o abacaxi. Inicialmente você começa a não, como é que eu posso dizer, a ficar difícil, porque já tem uma correlação neurológica de almoço abacaxi, almoço abacaxi. Quando eu botar algo novo, o cérebro fica, opa, tá faltando alguma coisa aqui. Só que o legal é o seguinte: com o tempo que você vai fazendo com que esse hábito seja consolidado, ele começa a transformar o pós-almoço no gatilho para comer, no gatilho para você ler, e depois de você ler, já vem um gatilho do abacaxi. Ele meio que unifica esse implemento e faz com que seja algo funcional. Isso é muito bom. E eu até responder uma pergunta que fazem bastante. Aleph, quanto tempo eu preciso para consolidar um hábito? Pessoal, não tem um tempo X para fazer isso. Às vezes você vê bastante na internet que 45 dias é o tempo bom para você consolidar o hábito. Isso não existe. A pesquisa, o que a gente tem em literatura, tem pessoas que conseguem implementar um hábito em 4 dias, tem pessoas que levam 365 dias para implementar um hábito. O que é que muda de uma para outra são diversos fatores que eu estou até trazendo nesse podcast. Tem o ambiente, tem a autocompreensão dela do porquê, tem a motivação, tem um foco, tem um propósito. Então são muitos elementos que se levam em consideração. Essa história de 45 dias foi de um artigo de um cientista que fazia transplante transplante de córnea, transplante de alguns membros, e ele percebeu que o cérebro se acostumava com aquele transplante com 45 dias, mas não tem nada a ver com hábito. Então, isso é uma falácia que se tem, que não condiz com o fato científico, tá bom? Então, não tem um tempo estimado, depende muito de todos esses elementos que a gente levou em consideração. Então, uma outra coisa que a gente pode trazer é essa questão de botar um hábito entre outros hábitos, tá bom? Algo mais também que a gente pode levar em consideração são pessoas que te ajudam a implementar um hábito. Por quê, Aleph? Nós, seres humanos, a gente já falou diversas vezes, já falei vários episódios de podcast, que somos seres humanos sociais. Ninguém vive nesse mundo sozinho. A pessoa que diz que não preciso de ninguém para ser feliz, se falou essa frase, ela deve morar ou numa ilha deserta ou deve ser esquizofrênica, porque você precisa do outro para ficar bem, você precisa do outro para ser bem. Você não precisa especificamente de alguém, mas você precisa do meio do mundo, de outras pessoas, porque somos seres sociais. Isso é tão verdade, eu até falei isso antes, mas vou trazer de novo. Quando você se isola socialmente, ou quando você não se sente dentro de algum grupo em que você deseja ser pertencido, você sente uma sensação de isolamento, você sente que está sozinho. E essa sensação começa a crescer sentimentalmente em você, trazendo traços depressivos. Ou seja, você consegue gerar depressão só com esse isolamento social. E eu não digo você se isolar no sentido de ficar sem ninguém ao redor de você. Você pode ter familiares perto de você, você pode ter um cônjuge perto de você, um namorado, o que for, mas se você não se sentir pertencente ao grupo em que você quer, pode sim trazer esse sentimento de solidão. Então é algo que você deve prestar atenção. Então por que eu falei essa questão de você trazer pessoas para te ajudar com essa criação de hábitos? Quando a gente tem pessoas ao nosso redor que compartilham da idealização do que a gente quer, do que você quer, para algo que você quer implementar, seja atividade física, seja leitura, seja outro idioma, seja o que for, aprender um instrumento musical. Se você tiver mais aproximação com pessoas que tenham esse hábito, vai fazer com que você tenha estímulos para poder ter esse hábito mais consolidado. Então, se você tiver aquele amigo para ir para a academia junto com você, isso te ajuda bastante. Se você quer aprender a ler, aprender um instrumento musical, você começar a ir lá no Instagram e seguir pessoas que ensinam a tocar instrumento,
pessoas que tocam o instrumento muito bem. Então você começa a sentir esse pertencimento a esse grupo, fazendo com que você se sinta mais disposto a fazer essa mudança de hábito. Que também tem alguma coisa que eu quero comentar com vocês que é diretamente ligado a isso. Querendo ou não, você mudar um hábito, lembra que você tem um esforço que você vai fazer, tá bom? Esse esforço que você está fazendo, ele perpassa por outras coisas como o foco atencional e o autocontrole. E são questões, são processos que você tem que meio que vão se esgotando até o fim do dia, porque é um fator limitante. Então, se você está muito engajado numa coisa, você precisa de foco, lembra que eu falei? E se você está passando por muitas coisas no teu dia que requer muito foco, que requer muita sua atenção ou seu autocontrole, a chance de no fim do dia você ter esse recurso menor é muito grande. Então, é bom você balancear isso. Tem outras questões, eu posso fazer até outro episódio só falando disso, porque é muito importante você também implementar dentro do quanto você está engajado e o tanto que você já está focado e com propósito para isso, para fazer com que faça sentido. Porque vamos dizer que você quer implementar esse novo hábito no fim do dia, depois de um dia estressante, depois de um dia em que você passou o dia tendo aula, o dia tendo reunião, ou teve um problema familiar. A chance de você ter foco, de ter um autocontrole para lidar com isso é muito pequeno. Então, é mais difícil. É bom você saber de tudo isso para o seu processo de autoconhecimento ser bem melhor e mais efetivo. Então, vamos lá. Falei da questão do pertencimento, que é algo muito importante. Falei da questão do botar entre hábitos também, que ajuda bastante. E uma coisa que também ajuda, que até o pessoal às vezes não leva muito em consideração, é usar um desafio que faça com que você passe por um problema, por uma vergonha, que isso vai te dar muita energia para você realizar. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você torce um time específico e você tem sempre aquele time rival que você não gosta, que é contrário ao seu time. Você pode fazer uma aposta com o pessoal do seu trabalho, que se eu não perder esses quilos em esse tempo, eu vou passar um mês vindo com a camisa do meu time adversário. Só o fato de você fazer isso vai ser um estímulo que vai fazer, vamos dizer assim, é um propósito bem claro para você conseguir fazer essa mudança de hábito. Então, é uma ajuda que você pode fazer, tanto essa aproximação, quanto também vamos dizer assim, esse estímulo aversivo que você tem para poder resolver. Então, isso também ajuda, é efetivo, é bem efetivo para falar a verdade. E por último e não menos importante, é você afastar coisas que vão ao contrário do que você quer hábito. Poxa, se eu quero começar uma dieta mais saudável, se eu quero começar a ter uma vida, vamos dizer assim, de exercício físico com frequência, eu tenho que afastar coisas que vão ao contrário disso. Eu não posso comer todos os dias, sei lá, arroz e frango e ovo com pão, alguma coisa do tipo, e ver no meu feed aparecendo no Instagram hambúrguer, vendo pizza, vendo sushi. São coisas que vão trazer um desejo que vai fazer com que você vá de encontro ao seu propósito. Então, você tirar esses estímulos vai te ajudar a ter mais foco para essa habilidade, para esse hábito seja consolidado, tá certo? Então, já falamos aqui de tudo em questão de hábito. Acho que se eu deixei falar alguma coisa, vão lá no meu Instagram, perguntem para mim, que eu vou trazer mais. E vamos passar um pouco para a rotina, porque também é algo muito primordial. Então, com a mesma forma que a gente fez com o hábito, vamos fazer com a rotina. Aleph, o que é uma rotina? Rotina é eu fazer a mesma coisa todo dia? Rotina é eu fazer todos os hábitos que eu faço todos os dias? Não necessariamente. Rotina, vou dar uma explicação que eu dou bastante na clínica. Rotina é uma atividade prévia que você entendeu e precisa executar nas próximas horas ou no próximo dia. O que é que eu gosto de trazer bastante para os meus pacientes? Quando a gente fala de rotina, a gente fala de uma programação do que você precisa fazer de forma efetiva. Vamos dizer que você, amanhã, vamos dizer que hoje, ao fim do dia, você termine o seu dia e faça uma análise do que você precisa fazer para amanhã. Poxa, amanhã eu tenho que arrumar a casa, eu vou ter que assistir minha aula, eu vou ter que ir ao trabalho, eu vou ter que fazer exercício, eu vou ter que comer. Você sistematizar isso no seu dia para não deixar lacunas, não deixar espaçamentos muito longos sem você saber o que você faz, porque a probabilidade de você fazer coisas automáticas
que não gerem um ganho a longo prazo é muito grande. Ou seja, você vai procurar hábitos mais preguiçosos, vamos assim dizer. Ficar assistindo Netflix, ficar mexendo no telefone, vai ficar jogando, porque são hábitos que são o quê? Pouca energia com muita recompensa. Então, você ter essa rotina estabilizada, você entender como funciona a sua rotina, você pode fazer com que ela se torne algo mais assertivo. Vamos usar o mesmo exemplo que eu falei inicialmente. Poxa, amanhã eu tenho que arrumar a casa, tenho que fazer, tenho que ir ao trabalho, tenho que estudar e tenho que fazer exercício físico. Temos 4 atividades. O ideal é você direcionar essas 4 atividades no seu dia de maneira de saber quais horários você vai fazer. Por quê? Vamos dizer que eu vou ter que fazer a limpeza de manhã da casa, depois eu vou ter que ir ao trabalho e depois eu vou ter que estudar e por fim eu vou fazer atividade física. Se deixar isso bem estabelecido, vamos dizer assim, dentro desses hábitos, dentro de um longo período de tempo, vai fazer com que o teu corpo já sabe que aquele horário está chegando, já começa a produzir-se para poder executar ele. Lembra que eu falei dos hábitos, que o seu corpo, só pelo estímulo, faz com que isso aconteça? Exatamente. E por que é importante você ter uma rotina funcional? Por conta dessas lacunas que eu falei. Quando você deixa esses espaços, a chance de você não focar e querer produzir alguma coisa que você queira fazer uma mudança ou queira implementar para, vamos dizer assim, um crescimento pessoal, é muito fácil e frágil de mudar. É muito frágil você voltar para a automatização que você tinha. E eu digo mais, quando você tem uma rotina disfuncional, você mexe diretamente com alguns sentimentos e algumas crenças que podem dar problemas, como aquela crença de insuficiência. Se você passa por muito tempo sem saber o que está fazendo, você vai diretamente à crença de insuficiência, fazendo com que você se automartirize por estar passando por um problema e você não entender. Então, esse espaço de pensar sem ter projeção, se você tem uma crença de insuficiência, pode ser que traga esse sentimento, que traga esse desconforto, que gere essa angústia, tá certo? Fora isso, também a gente pode trazer outros pontos. Se você está passando por um processo de depressão e você se vê nesses espaçamentos sem sentido, a chance dos pensamentos negativos, a chance dos sentimentos negativos que te levem a não querer ser mais produtivos também aumenta. Então perceba o porquê que a funcionalidade da rotina é essencial para a gente trazer resultados para o nosso crescimento pessoal, tudo bem? Então, a importância da rotina é isso. Lembre-se que rotina não é você fazer a mesma coisa todo dia, mas sim você saber o que tem que fazer no dia seguinte. Então, o que é também o que eu falei inicialmente lá no começo do podcast, o que é que tem a ver? O círculo circadiano e a rotina. Tudo a ver. Se a rotina é o conjunto dos hábitos que a gente faz, os hábitos têm os estímulos, os hábitos têm os contextos, os hábitos têm os gatilhos. E o círculo circadiano, ele vai diretamente para como o nosso corpo funciona a cada momento do dia. Para ser bem grosso, tentando explicar o círculo circadiano, é como funciona o nosso corpo durante as 24 horas do dia. Por exemplo, quando você vai dormir, quando você acorda durante o dia, como é que teu corpo está reagindo a todos esses estímulos, vamos dizer assim, externos, ambientais, e internos com nossos hábitos e nossas crenças. Então, ele trabalha num conjunto para tudo isso fazer sentido. Quando você tem hábitos regulares, meio que vai direto ao encontro com o nosso relógio biológico. Sim, relógio biológico existe e ele conta as horas, não de uma maneira igual um relógio da nossa casa, mas ele entende os momentos que cada hábito vai acontecer, fazendo com que seu corpo se prepare para aquilo. Vamos dar um exemplo. Muita gente tem problema com sono e pode ser um tema que a gente pode conversar mais à frente. O sono nada mais é do que um hábito, como eu falei anteriormente, certo? Ele precisa de gatilho, ele precisa de desejo, ele precisa de resposta, ele precisa de recompensa. Se você não entende isso, principalmente se você já criou um hábito de não dormir bem, você nunca vai conseguir fazer com que aquilo seja funcional se você não entender o processo disso. E benefício do sono, eu posso aqui passar 1 hora de podcast falando só de benefício de sono.
você vai ter um aumento e uma melhora de bem-estar, você vai ter uma atenção melhor, você vai ter uma memória melhor, você vai ter diversos benefícios só pelo fato de dormir 8 horas de sono de uma maneira efetiva. Então, o fato de você não conseguir entender o seu sono e não se achar funcional pode ser um problema. Isso vai direto ao círculo circadiano, porque vamos dizer que você tenha, vamos criar aqui uma rotina de hábitos funcionais aqui, eu e você ouvinte, para você entender mais ou menos como é importante o círculo circadiano com a rotina. Vamos dizer que você tem hábitos como sempre comer no mesmo horário, 3 em 3 horas, por exemplo. Você tem hábitos de todos os dias fazer exercício físico ao acordar. Você tem hábitos de todos os dias ir dormir pontualmente às 9 da noite. E você tem hábito que todos os dias você lê 1 hora da tarde. Pronto, esses são seus hábitos pontuais que você faz com frequência. Do fato de chegar perto do horário de você realizar essas atividades e você tiver os estímulos corretos dentro dos ambientes, dentro de um contexto estável, vai fazer com que você já comece a acionar toda aquela circuitaria para lidar com aquilo. Então, você vai se preparar fisicamente e mentalmente para aquele momento, só pelo fato de estar regulado com o teu dia. Entende como isso é forte, entende como isso é essencial, por isso que é importante você ter esse conhecimento em alinhar sua necessidade para fazer com que algo seja mais funcional. Você não vai ter esse gasto maior energético para poder implementar esse hábito ou essa rotina, porque ele já está alinhado com o teu relógio biológico, ele já está alinhado com a tua rotina e com o círculo circadiano, certo? Então, Aleph, me dá dica, por favor, como é que eu posso ter uma rotina positiva, uma rotina funcional que me traga benefício. Pessoal, é necessário um planejamento. Tudo que eu estou trazendo aqui de hábito, tudo que eu estou trazendo de rotina, ou seja, qualquer coisa que eu estou falando com vocês, precisa fazer sentido, você precisa ter essa educação. Eu sempre gosto de falar, na clínica em si eu falo bastante disso, que a gente às vezes não tivemos a chance de ser educados com certos tipos de questões, como emoções, como comportamentos, como compreensão de como as coisas funcionam, e a gente acaba agindo da forma que a gente acha certo, sem ter base científica e sem ter informações suficientes. Até então, eu digo que toda vez que eu falo com pessoas que falam, Aleph, dormir 8 horas é besteira, eu não durmo 8 horas há 10 anos, eu sempre falo uma coisa, você está tão acostumado em dormir mal que você não consegue nem imaginar os benefícios, você nem lembra dos benefícios de dormir bem. Então, como é que eu vou vender um peixe para a pessoa que nem lembra o gosto do peixe? Então, é importante você se permitir entender, fazer sentido, fazer um processo de aprendizagem, de autoaprendizagem, de autocuidado, para tudo isso que eu estou trazendo para vocês fazer sentido, tá certo? Então, como é que eu vou fazer com que isso seja funcional dentro do planejamento? Você entende as necessidades que tem que fazer, você faz essa análise e você acompanha todos os benefícios que você está tendo com essa implementação. Pensa comigo, poxa, eu estou aqui fazendo um esforço do caramba, eu estou aqui me esforçando para criar um hábito bom, eu estou aqui me esforçando para ter uma rotina e eu não estou entendendo o porquê, eu não vou conseguir fazer com que isso faça sentido. Se eu chegasse para você, ouvinte, ou você que está assistindo no YouTube, olha, eu preciso que todos os dias pela manhã você acorde e assim que acorde você ande 5 quilômetros, vá até um poste que tem 5 quilômetros da sua casa, você bata do lado do poste de uma casa, você vai bater no portão da casa 3 vezes e corra para casa, certo? Todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, você vai ficar, no primeiro dia você pode estar aí, no segundo dia você pode estar aí. No terceiro dia você vai começar a pensar, mas por que eu estou fazendo isso? O que eu estou ganhando com isso? Então você começa a tentar entender qual a função daquilo. Quando eu falo de motivação, pessoal, é eu dizer que precisa de um motivo para você fazer alguma coisa. Você precisa entender, você precisa fazer com que aquilo faça sentido para você ter o esforço para fazer sentido real do que você está fazendo. Então, poxa, se você quer criar uma rotina funcional, entenda o porquê disso e acompanhe os benefícios. Aleph, eu estou criando uma rotina para me dormir mais cedo, estou criando uma rotina para me comer nos horários, eu estou criando uma rotina para me poder fazer atividade física com frequência. Ótimo!
olhe para você hoje, faça uma autoanálise de como é que está o teu estado de humor, como é que está o seu sentimento com você mesmo, como é que está a sua autoestima, como é que está a sua relação com as outras pessoas, como é que você está se sentindo em questão de bem-estar. Perceba todos esses elementos e comece a fazer as atividades que você se prometeu e comprometeu, e também acompanhe se essas atividades, esses pontos que você estava conversando comigo, se eles começaram a ter melhoras. E uma coisa que é bem interessante, cuidado, por isso que eu sempre digo, sempre comece de forma gradual. Quando a gente começa a fazer promessas para nós mesmos de mudança de hábito, quando a gente começa a fazer promessas para nós mesmos de rotina e a gente não cumpre, a gente está trabalhando com uma coisa chamada autocuidado, mas também estamos falando de autoconfiança. Autoconfiança está diretamente ligado a coisas que você promete para você mesmo e cumpre. Se você não cumpre o que você promete para você, que tipo de autoconfiança você tem? Então, sua autoconfiança é bem abalada com isso. É algo que poucas pessoas falam, mas faz total sentido cognitivo. Se você está prometendo mudanças e você não está cumprindo, você não tem credibilidade com você mesmo. É como se você tivesse uma falta de caráter com você. E caráter, pessoal, você mede na distância do que você fala com o que você faz. Então, fazer uma autopromessa e não cumprir é bem perigoso. Crie sempre em cima da sua necessidade, em cima da sua possibilidade. Não entre na piscina pelo fundo, vá pelo rasinho sentindo a água, porque senão você pode se afogar. Tudo bem? Então, acredito que, não sei se eu falei tudo, mas já falei bastante coisa, tá quase aqui com 1 hora de episódio. Só reforçar, vão no Instagram, psi_alefiago, vou deixar aqui na bio, na descrição. Interajam, façam perguntas, vejam os posts, eu sempre posto muita coisa, eu gosto bastante da interação, eu sempre estou fazendo muito conteúdo por lá. Tem muito conteúdo que eu quero fazer com lives, principalmente com o pessoal lá da Ômega, os nutricionistas, os educadores físicos, e qualquer tema que vocês querem que eu aborde, traga para cá que eu vou trazer um episódio. Eu vou ver também, vou prometer a começar a fazer os cortes. Então eu vou deixar aqui, para me mudar esse meu hábito, para me adicionar essa minha rotina, cortes desse podcast, que eu sei que é um pouquinho longo, muita gente não escuta de uma vez, e é bem normal, mas o importante é eu passar o conhecimento da forma mais assertiva possível, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Escutem os outros episódios. Todos os episódios têm um conhecimento bastante interessante para você implementar. E até o próximo episódio.